Eu vou pegar o Patrick do desenho do Bob Esponja e eu vou fazer uma versão de terror dele. E eu vou mostrar pra vocês esse processo. Trouxe pra cá o desenho do Patrick. E aí eu vou começar a fazer a caracterização. Na minha ideia, eu quero deixar algumas cicatrizes aqui assim no Patrick. Modificar esse olho aqui, eu vou fazer como se fosse um funil aqui. E esse aqui eu vou fazer várias cicatrizes ao redor. Na parte da boca, eu vou tirar essa boca aqui e vou colocar uma boca bem sombria, estilo Coringa, que eu acho que tem mais a ver. A outra modificação que eu pretendo fazer é aqui na parte da barriga. E aí eu vou trazendo vídeo mostrando pra vocês esse processo. Estou fazendo o Patrick na versão de terror e eu fiz a parte da line art. Vou mostrar os detalhes dessa transformação antes de pintar. Comecei com essa parte aqui de baixo da perna dele. Um tem cicatriz, no outro é uma cicatriz e tem um olho. Nessa parte da barriga eu achei que seria muito interessante colocar alguma coisa. E aí me veio a ideia de colocar uma boca na barriga do Patrick. Na parte do braço, eu coloquei só cicatriz, para também não ficar demais. No outro, eu fiz uma boca muito parecida com a que eu fiz na barriga. Nessa parte do rosto, foi a parte mais diferente. Então, a gente tem que é esse aqui. Depois tem esse outro olho, que vai ser diferente. E temos a boca, que é vários dentes. E essa aqui foi a line art. No próximo vídeo, eu vou estar colorindo com vocês, então me segue. Ontem eu comecei a fazer uma versão de terror do Patrick e hoje eu vou colorir junto com vocês. Eu comecei pintando o Patrick com essa cor rosa. É um pouquinho mais claro do que a cor dele original, mas no conjunto final eu acho que vai ficar melhor. Para fazer a parte do contorno, eu escolhi esse rosa mais acinzentado e aí toda essa parte da borda eu vou fazer e contornar. E depois eu vou vir esfumando para dar profundidade. Eu vou manter as cores do Patrick na parte da roupa, então essa parte aqui vai ficar verde e essas flores vai ficar nesse tom aqui. Na parte das feridas, eu vou pintar de vinho. Essa ferida aqui do braço também. E essa aqui também da perna. E esse olho do Patrick, eu vou pintar desse tom de amarelo mais escurecido. Essa aqui é a versão do Patrick na versão de terror e me segue para mais. Nessa parte aqui do vídeo eu vou reagir com vocês, eu personalizando o olho. Esse aqui foi o da Melissa. Eu fiz uma base preta, peguei uma base vermelha. Depois eu fui mesclando com as cores dos 3 emojis. Eu fui esfumando tudo. Depois eu fui colocar os detalhes dos olhos, os brilhos, que para mim é o que dá o charme. E esse aí foi o resultado. Esse outro foi do Luiz, nós temos 3 emojis. Eu comecei a posicionar a parte do nome e dos emojis, fiz a base e comecei. A base rosa, depois eu fui colocando alguns pontos, né, algumas bolinhas amarelas do primeiro emoji também. Depois eu peguei do unicórnio, depois eu peguei mais cores do unicórnio. Aí a gente tem a parte do laranja, que eu também coloquei, só que essa é da raposa, esfumei tudo, fiz a parte da finalização, que é o que dá o charme, ao meu ver, e esse aí foi o resultado final. Esse é o da Kimberly, são 3 emojis, e eles tinham cores bem sucintas, né? Então eu quis fazer algo mais diferencial, então eu fiz a base lilás, fiz alguns arcos preto, fiz o núcleo e aí eu vim com esse azul do Blueberry. Nossa, eu dei uma travada aqui, do Blueberry. E aí eu finalizei com esse olho um pouquinho mais diferenciado. Eu fiz ele mais complexo do que o emoji em si. Esse aqui é o da Júlia, esses são os emojis. Eu comecei fazendo a base preta e agora eu vou começar a pegar as cores dos emojis. Eu fui selecionando do cogumelo, depois eu fiz do gelo e aí finalizei com esse emoji ao redor. E aí eu coloquei o brilho e ficou desse jeito o resultado final. Esse é o do Luiz, 3 emojis. Comecei a posicionar eles, fiz a parte da base, aí eu vim com uma base lilás. Dessa vez eu peguei o próprio emoji e fui espalhando, porque é a bandeira arco-íris, eu pensei que esfumando ia dar um fundo bem legal. E depois a gente tinha aí a rosa, que é a parte do vermelho. Eu fiz algumas bolinhas aleatórias entre a bandeira, esfumei também, e aí eu fui finalizar o olho. Eu fui esfumando um por um,
dessas bolinhas e depois eu fui colocando o brilho, fiz um contorno preto para ficar um pouco mais profundo, eu gostei muito desse efeito. E aí eu venho com a parte do brilho, uma iluminação ali embaixo e esse aí foi o resultado. Esse é o do Guilherme, 3 tons, emojis nos tons de azul. Então eu decidi clonar esses emojis e simplesmente fazer uma mistura deles para dar um efeito. Eu gosto muito desse tipo de olho, depois eu vim dando os brilhos e esse aí foi o resultado final. Esse emoji aqui, esse olho personalizado é da Mariana e esses emojis são emojis comuns, então eu queria usar os tons de base deles para fazer uma mescla bem legal, então eu usei o lilás, o azul e depois o amarelo do girassol, esfumei tudo, fiz uma base, fiz o brilho e esse aí foi o resultado. Agora a gente tem o da Stephanie, são 3 emojis. A gente começa com o emoji da asa, azul. Depois eu fiz a borda amarelo, da lua. E aí eu esfumei. Eu esfumei com um fosco, vidro fosco, que dá esse efeito. E depois eu venho com o branco da caveira, com o mesmo tipo de efeito. E aí eu finalizo o olho, dando os detalhes e esse aí é o resultado. Agora a gente tem o do João Pedro, são 3 emojis também. Eu começo fazendo a base verde, depois eu venho com amarelo, com bolinhas, depois eu venho com o de fogo também. E aí a gente vem com o efeito de pixelado, coloco ali as iluminações e esse aí foi o resultado final. A gente tem também do Wesley, são 3 emojis. A gente começa com vermelho, porque o preto ia sumir com a base preta. Depois eu venho com riscos. Esfumei esses riscos porque eles não ficaram muito reto. Então eu esfumei para dar uma disfarçada, coloquei vários diamantes, vim com os brilhos e esse aí foi o resultado final. A gente tem o da Rafaela, 3 emojis também. E vamos ver o que dá para fazer. Começo com a base, depois eu venho com a base do morango. E aí eu uso aquela régua espelhada e vou brincando com as cores dos emojis. Finalizo com a parte de iluminação. Vou colocando um brilhinho a mais ali e esse foi o resultado. Falcão, te amo. Então, a gente vai fazer esse olho aqui no estilo mais tutorial, uma coisa mais explicada pra vocês darem uma entendida melhor. Começar pegando um bloquinho novo. Posicionar o nome Karine. Não tem um porquê, mas eu gosto de colocar os emojis separados dos nomes assim. Agora eu venho demarcando o olho e aí eu vou preencher assim. Depois eu venho selecionando as cores do emoji. Esse eu vou deixar a base toda azul. Com esse tom aqui da flor, vou deixar o centro nesse tom e preencher tudo. E no tom desse, eu vou fazer a borda. Vou desfocar. E olha esse efeito. Acrescentei os detalhes e esse aqui foi o resultado.